Olá vocês! Vamos falar de farmacodinâmica, mas antes gostaria de apresentar as integrantes de meu grupo. São elas, a Milena Fernanda e a Thalita Grazielli juntamente comigo, Júnior Neri. Podemos pensar na farmacodinâmica como o que o fármaco faz com o corpo. A farmacodinâmica, de uma forma bem simples, é o estudo de como os fármacos, de uma maneira geral, geram seus efeitos. Para começarmos, podemos pensar em uma pergunta: como um fármaco pode atuar em apenas um lugar específico do organismo, por mais que ele seja sempre distribuído a várias partes do corpo? A grande maioria dos fármacos, da mesma forma que as substâncias endógenas encontradas naturalmente no organismo, funcionam como ligandos ou ligantes. Ou seja, deve haver um lugar onde o fármaco possa se ligar para gerar um efeito qualquer. O efeito de um ligando não depende dele próprio, mas sim do receptor com o qual ele pode interagir. Um receptor é uma macromolécula de reconhecimento para um mediador químico que gera uma resposta pré-determinada sempre que for ativado. Cada célula tem na face externa receptores em sua membrana plasmática, ou mesmo em seu interior. É assim que funciona a maioria dos fármacos, agindo como ligando. As funções de um determinado fármaco dependem dos receptores com os quais ele pode interagir. Qualquer outro ligando que interaja da mesma forma com aquele receptor vai gerar basicamente a mesma resposta. Podemos pensar no conceito que é o seguinte: podemos usar a metáfora da chave fechadura, como se o ligando fosse uma chave que abrisse o receptor representado aqui pela fechadura. Mas não seria como abrir uma porta, porque não estamos tentando acesso a algum lugar, mas sim de ativar alguma resposta. Podemos pensar que o receptor é uma pequena caixa lacrada que contém dentro uma espécie de botão ou alavanca. Quando uma chave abre a fechadura dessa caixa, são ativados mecanismos automáticos que causam uma mudança em sua alavanca. Em alguns casos, o receptor possui uma resposta de tudo ou nada, como no caso de um interruptor de liga e desliga. Ou está ligado e ativado, ou está desligado e desativado. Nesses casos, como nos canais iônicos dependentes de ligantes, a caixa fica aberta e o interruptor no modo ligado só enquanto a chave estiver presente. Basta tirar a chave para que o interruptor se desligue e a caixa automaticamente volte a se fechar. Ou seja, a presença do ligante é necessária para que a ação seja mantida. Já outros receptores apresentam o que seria mais compatível com o exemplo dessa outra alavanca que possui diferentes graduações, significando que o receptor pode ter variações na intensidade de sua resposta. E o que pode acontecer nesse segundo caso é que a alavanca não necessariamente permanece no zero quando está em repouso. Ela pode permanecer aqui, por exemplo, tendo um efeito basal, também conhecido como ação fisiológica.
E quando uma chave abre uma fechadura desta caixa, a alavanca sobe até certo ponto, que nem sempre é o ponto máximo, podendo até mesmo a se reduzir em relação àquele nível basal. E nesses casos, a alavanca nem sempre volta ao seu estado basal imediatamente. A retirada da chave, imediatamente a retirada da chave, podendo permanecer estável por um bom tempo e voltando aos poucos a seu estado de repouso, ou então até mesmo voltar na mesma hora, como é o caso do primeiro exemplo, dependendo do receptor. Dentro de toda essa alegoria, fica fácil de entender os conceitos de agonismo e antagonismo. Um ligando agonista seria uma chave que, ao abrir a fechadura da caixa, ou seja, ao se ligar ao receptor, causa uma ativação dessa alavanca, desencadeando um mecanismo de resposta do receptor, seja ele qual for. Isso é fácil de entender nesse primeiro sistema de liga e desliga, porque aqui o agonista ativa o efeito do receptor e ponto. Agora, nesse outro caso, de um receptor com graduação de resposta e intensidades diferentes, foi criada uma explicação didática para ilustrar o que acontece. Entenda que hoje se sabe que não é isso exatamente que acontece. É uma explicação para fins didáticos. Para isso, se diz que cada receptor tem dois estados opostos. Um estado ativo, chamado RA, ou R asterístico, dependendo do autor, e um estado inativo, chamado de RI ou R, que alguns autores também chamam erroneamente de estado de repouso, mas isso está errado. Não é estado de repouso, é estado inativo. Os próprios autores que apresentam esse termo como sinônimos se contradizem depois na hora de apresentar o que é agonismo inverso, como já vamos ver. O estado em repouso pode ser o estado inativo ou não, porque, como falei, muitos receptores apresentam a atividade basal. Na nossa metáfora, aqui então, o estado inativo é quando a alavanca está no modo desligado, e o estado ativo é quando ela está ligada no máximo. Um agonista, dentro desse conceito, é um ligando que gera no receptor uma preferência pelo estado ativo, ou seja, que desvia a alavanca para seu estado de ativação máxima. É muito raro existir um ligante que gere uma preferência de 100% pelo estado ativo, ativando sozinho a potência máxima do receptor. Mas na prática são chamados de agonistas parciais somente aqueles que geram uma ativação bem fraca do receptor. Muito embora seja válido o questionamento que virtualmente todos os antagonistas são tecnicamente parciais. Mas entenda então que quando se fala em agonista parcial, o que o autor quer dizer é que é um agonista que gera uma ativação bem discreta do receptor. Enquanto um agonista que gera uma resposta mais intensa é chamado de agonista total. Mas e se a preferência gerada pelo ligando for pelo estado inativo do receptor? É aí que temos o conceito de um agonista inverso, que é algo que só se explica para o caso de um receptor que apresenta uma atividade fisiológica, obviamente.
Neste caso, o ligando vai reduzir a atividade basal desse receptor, gerando um efeito inverso ou oposto do agonista. E o que seria um antagonista? O antagonista nada mais é do que o ligando que trava o receptor sem alterar seu estado funcional de base, caso ele tenha um. O tipo mais clássico são os antagonistas competitivos. O antagonista competitivo é como se fosse uma chave que cabe numa fechadura do receptor. Ele até entra lá, mas aí ele não é só incapaz de abrir a fechadura, como ele agarra ali, tomando o lugar da chave que poderia chegar e abrir a caixa. Por isso o nome de antagonismo competitivo, porque ele compete com os ligandos agonistas pelo mesmo sítio de ligação. Só que ele é inerte, então ele simplesmente trava esse receptor. E existem também os antagonistas não competitivos, conhecidos como moduladores alostéricos, que podemos pensar como um tipo de lacre que envolve a caixa e impede que ela se abra, mesmo que o agonista venha e tente destrancar a fechadura. É um agente que não bloqueia diretamente o sítio de ligação do agonista, mas que de alguma forma impede a ativação do receptor. E esse antagonista, em sua maioria, são reversíveis, ou seja, esse efeito de bloqueio deles é possível de ser revertido, o que significa que eles podem ser removidos dos receptores. Mas existem alguns antagonistas que são irreversíveis, sendo feitas ligações covalentes com o receptor ou com um ligante endógeno importante, ou ainda com algum outro componente essencial no processo de ativação ou de ação do receptor de maneira irreversível, de modo que o efeito é mantido independentemente da eliminação da fração livre desse ligante presente no organismo. Um exemplo disso é o AS, que se liga irreversivelmente às enzimas COX. Para que não se confundam esses conceitos, podemos dar um exemplo bem... Para que não se confundam esses conceitos, podemos dar um exemplo bem grosseiro, puramente didático. Imagine uma ação de um... Meu Deus. Para que não se confundam esses conceitos, podemos dar um exemplo bem grosseiro, puramente didático. Imagine que uma ação de um receptor é fazer uma parede crescer. Um agonista total que se liga a ele faria com que a parede crescesse. Um agonista parcial faria com que a parede crescesse também, mas numa velocidade menor. Um antagonista faria simplesmente ela parar de crescer. E um agonista inverso faria com que ela fosse reduzida, e isso ilustra bem a diferença de cada um, apesar de ser um exemplo bem simplista. Saindo de nossa metáfora, existe ainda um outro conceito fundamental na farmacodinâmica que tem uma implicação prática muito importante. Vamos pensar. Se um fármaco
atua em um receptor presente em muitas células do organismo, seu efeito vai ser generalizado. Se em cada região do organismo os receptores que o reconhecem produzem um efeito diferente, esse fármaco vai gerar respostas distintas em diferentes locais. Agora, se um fármaco age em um receptor específico de um tipo celular bem diferenciado, seu efeito vai ser bem mais definido ou mais bem localizado. Só que o que acontece é que virtualmente nenhum fármaco é totalmente específico para um receptor, e esse é um fenômeno dose-dependente na maioria dos casos. Ou seja, quanto maior for a dose administrada, maior é a chance desse fármaco interagir também com outros alvos celulares. Por isso, doses maiores se correlacionam, via de regra, com mais efeitos colaterais. Agora vamos ver a segunda parte da apresentação com a Milena. E quem são esses receptores? A resposta mais simples para essa pergunta seria dizer que são quase todos proteínas, mas isso ainda fica muito amplo. Existem mais especificamente 4 famílias principais de receptores, todas elas representadas por tipos diferentes de proteínas, e nós vamos falar aqui sobre cada uma delas. Mas antes quero te dar só uma visão geral sobre quem são. Primeiramente, temos os canais iônicos dependentes de ligantes, e em segundo lugar, que é o tipo mais comum de receptores, explorado por fármacos, temos os receptores acoplados à proteína G, conhecidos pela sigla RAPG, ou então GPCR, que é uma sigla em inglês. Temos ainda os receptores ligados a enzimas, sendo protótipos dessa classe dos receptores ligados à tyrosinoquinase ou sinase, como vamos explicar. E por último, os receptores intracelulares, antigamente chamados de receptores nucleares, que é um nome que já vem sendo abandonado há algum tempo. Vamos entender o porquê. Bom, os canais iônicos dependentes de ligantes, como o próprio nome indica, são portões protéticos presentes na membrana celular, que se abrem quando ativados por algum ligando, regulando assim o fluxo de íons através dessa membrana. E, como vocês já sabem, que esses íons são principalmente sódio, potássio, cloreto e o cálcio, temos aqui o esquema da membrana celular em amarelo. Aqui está indicado o meio extracelular e aqui o intracelular. E aqui o modelo esquemático de um canal iônico dependente de ligante. Vendo que ele tem aqui um sítio de ligação, que é onde vai se acoplar o agonista ou antagonista que for, os ligandos endógenos que usam este tipo de receptor são praticamente todos neurotransmissores. E os fármacos que atuam em receptores assim vão então mimetizar ou bloquear a ação desses neurotransmissores. Vamos falar de uma visão geral dos neurotransmissores que atuam nesses canais iônicos dependentes de ligantes. Os principais são haver uma rápida sincronização entre um neurônio pré-sináptico e o seu pós-sináptico, para que uma sinapse entre eles se fortaleça, ou seja, alterada de alguma forma. Uma outra particularidade dessa classe é que alguns desses receptores podem ser dependentes também de voltagem, significando que, além da presença de um ligante agonista, é preciso haver uma corrente elétrica, passando pelo receptor para que os seus portões possam se abrir. Um exemplo disso são os receptores de glutamato do tipo NMDA. Indo agora para os receptores acoplados à proteína G, como eu falei, eles são a principal família de receptores explorados pelos fármacos. E não só isso, são receptores amplamente usados também pelas substâncias endógenas do nosso corpo, como neurotransmissores, hormônios, citocinas, autocoiles. O ligante, nesse caso, é detectado por um receptor da superfície celular que tem 7 hélices transmembrana, como está representado aqui. Perceba que ele atravessa a membrana celular por 7 vezes e uma parte do seu trajeto intracelular, que não necessariamente é a parte final. Ele é acoplado a uma proteína G, que recebe esse nome por ser uma proteína dependente de guanina. E aí eu te pergunto, qual é a principal moeda energética do corpo humano? Lembrando lá da biologia
biologia no ensino médio, fica fácil responder que é o ATP, o trisfosfato de adenosina. A reação de quebra do ATP em ADP, que é o disfosfato de adenosina, gera energia utilizada para a maior parte das funções de uma célula. Mas isso não é o que acontece com a proteína G. Ser dependente de guanina significa que a moeda genética que ela usa é o GTP, que é o trisfosfato de guanina. A quebra do GTP em GDP por hidrólise é que vai gerar energia. Nesse caso, entendendo isso, você não esquece que a proteína G fica ligada a uma molécula de GDP que vai ser transformada em GTP quando o receptor lá na membrana for ativado por um ligante agonista. Como se ele tivesse aqui uma bateria descarregada que quando o receptor for ativado vai ser carregada na forma de GTP e gradualmente quebrada de volta a essa forma de GDP, liberando energia no processo. Essa proteína G é composta por 3 subunidades, como você pode ver aqui, uma subunidade alfa, onde se liga o GDP, uma beta e uma gama, sendo que essas duas últimas costumam ficar juntas, formando o chamado complexo beta-gama. Quando esse receptor é ativado pela presença, se um ligante agonista, que eu representei aqui, além das transformações de GDP em GTP, essas subunidades se soltam e vão exercer alguma função, sendo que geralmente essa subunidade alfa vai para um lado e o complexo beta-gama por outro, como está representado aqui. Ou essas subunidades vão elas próprias mudar diretamente a atividade de um elemento efetor, como um canal iônico presente aqui na membrana, configurando nesse caso o que se chama de proteína G efetora. Ou então eles vão ativar uma enzima que pode modificar a concentração de um segundo mensageiro intracelular, que por sua vez é capaz de gerar respostas em diversos alvos celulares. Esse segundo caso, ela é chamada de proteína G transdutora de sinais, porque ativa uma via de segundo mensageiro. Significa que dá início a uma cascata de reações celulares, que pode resultar em uma infinidade de efeitos diferentes, ou então em alguns efeitos bem mais potentes do que se esperaria, pela ativação de um único receptor. E essa potencialização de uma mensagem recebida tem um nome, é chamado fenômeno da ampliação de sinais. Isso significa que a potência do efeito, desse caso, não dependendo só da afinidade do ligante pelo receptor, como também da duração da ligação do GTP a essa proteína G. A duração da bateria, por assim dizer, e da cascata enzimática, que pode ser iniciada pela sua ativação. E é por isso também que os RAPG, em geral, são um pouco mais lentos que os canais iônicos, dependentes de ligantes. Os efeitos nesse caso podem ser medidos em segundos, minutos ou até horas. Eles demoram mais tanto para começar a agir quanto para terminar sua ação. Pode ser positivo ou negativo, dependendo do que se espera. Mas em muitas situações, isso é de fato uma grande vantagem, essa característica de poder gerar uma resposta muito mais potente e duradoura. Existem vários subtipos de proteínas do tipo G. Tem a proteína do tipo GS, GA, GI e assim por diante. Cada uma delas medem efeitos de um conjunto particular de receptores para um grupo de extintos efetores. Só que alguns destes receptores podem ser atuados de um mesmo distinto. E isso faz com que o mesmo ligante possa provocar diferentes respostas para o organismo, por ativar diferentes energias presentes nos receptores de proteínas. A maioria dos RAPG são propensões a apresentar um fenômeno da dessensibilização diante da estimulação prolongada de um agonista, com afinidade muito grande por um receptor, ou então por a presença de uma quantidade muito grande de um agonista qualquer, por um tempo prolongado. O RAPG tende a remover o agonista de ligação
e passar por um processo de endocitose. Eles se escondem dentro da célula. Quando isso acontece, o RAPG pode ser desfosforilizado dentro do citoplasma e retornar logo em seguida da membrana plasmática. Passado nesse caso, por um período muito curto da dessensibilização, ou então ele pode ser captado por lisossomos no interior da célula e degradado, o que deprime por um bom tempo a resposta das células ligantes em resposta em questões, já que os novos RAPG vão ser ligados, precisam ser sintetizados e levados até a membrana celular, o que seria uma dessensibilização prolongada.